de fato, a gente, né, está num momento de incerteza ainda. A guerra na Ucrânia e na Rússia continua, apesar de tentativas aí de negociação de cessar-fogo, elas não foram para frente, aparentemente, e a guerra, a gente não vê sinais claros de quando ela pode acabar, né? Então, esse é um problema, é um desafio para o mundo todo, né, que essa guerra ela consiga chegar num acordo e parar a guerra, O porque de mundo já fato meio que se acostumou com a existência dessa guerra. esse é um risco, né? E eu acho que esse é um risco grande, que o mundo se acostume com a guerra. Não deveria, né? Pelo contrário, acho que o mundo deveria estar trabalhando nesse momento em conjunto para conseguir cessar a guerra e não botar mais, né, lenha na fogueira e conseguir e manter essa guerra viva por mais tempo. Acho que não é de interesse, né, da população mundial que isso aconteça, mas está acontecendo, a guerra continua. Então, essa incerteza em relação à guerra não foi embora. E a gente tem a China também, né, com a questão de Taiwan, as tensões aumentadas com os Estados Unidos, enfim. Então, a geopolítica não é só uma questão de Rússia e Ucrânia, mas também como a China se insere nesse jogo de xadrez, nesse quebra-cabeça. E, como você mencionou, se a Rússia e a China estão se aproximando mais nesse momento para, né, ter uma posição contra os Estados Unidos. Então, de fato, as peças, os xadrezes aí da geopolítica global continuam se movimentando e isso traz incertezas, né, traz uma cautela em relação a preços de commodities, a economia global, enfim. E também a questão de vidas, né, a questão de guerra que eu acho que ninguém quer ver. Então a gente viu recentemente a questão dos balões, né, que estavam sobrevoando os Estados Unidos, enfim, aí não sabia se era OVNI ou se era um balão chinês, né, toda aquela dúvida, mas de fato essa incerteza ela continua permeando aí o cenário global. Dito isso, como o Brasil se insere nesse jogo de xadrez, nessas placas aí tectônicas mexendo na questão geopolítica? O Brasil tem uma posição historicamente neutra, né, do ponto de vista diplomático. O Brasil é aquele país que é amigo de todos ou tenta ser, né, próximo a todos. O Brasil tem uma relação comercial muito relevante com a China, né, é um parceiro comercial muito relevante, é o maior, né, importador das exportações brasileiras, né, do agro, das proteínas, enfim, a China é um parceiro comercial relevante, ao passo que os Estados Unidos também é um parceiro historicamente muito relevante para o país. Então, essa posição diplomática neutra ajuda o Brasil em que sentido? A atrair investimentos, né, para o país. Então, o que a gente viu são investidores estrangeiros vindo para o Brasil nos últimos 12 meses, após guerra. A gente viu que, por exemplo, só na Bolsa brasileira, na B3, foram mais de 100 bilhões de reais de entrada líquida de investidores estrangeiros nos últimos 12 meses. Então, de fato, o estrangeiro tem vindo para cá. Por quê? Porque ele, né, saiu da Rússia, né, a Rússia entrou em guerra, outros mercados emergentes estão numa situação difícil, e aí a gente viu bastante fluxo de investidor estrangeiro vindo para o Brasil. As nossas taxas de juros estão altas, a nossa bolsa tá barata, enfim. Então, a gente acabou atraindo bastante recursos, né, de estrangeiros. E no médio e longo prazo, a gente tem uma oportunidade maior ainda na nossa mão, Daniel, que é o seguinte: atrair aquele investimento de empresas que vêm se instalar no Brasil, que vêm aqui abrir empregos, né, e investir aqui para o longo prazo. Por quê? Porque essas multinacionais, elas estão cada vez menos tentando reduzir a exposição que elas têm à China e a outros países emergentes, e elas querem diversificar cada vez mais as suas bases de produção no mundo. E o Brasil tem uma oportunidade muito grande de atrair esse investimento, justamente por ter uma democracia com regras que funcionam, um mercado interno muito grande no Brasil, né, mais de 200 milhões de habitantes, enfim. Então, isso acaba atraindo e um câmbio, né, que hoje faz com que os preços em reais, os preços em dólares acabam ficando atrativos para o investidor estrangeiro quando ele olha, né, para os custos aqui no Brasil. Enfim, então toda essa combinação faz com que o Brasil tenha uma oportunidade grande aí de investir, de trazer esse investidor de longo prazo, essas multinacionais, essas empresas para vir aqui
e abrir seus negócios e ter essa base de produção. Agora, precisa ter, né, toda uma política de governo para conseguir ter essas regras claras, para ter incentivos, enfim, para ter uma taxa de juros razoável, enfim. Então, não é só a questão do custo, mas acho que tem toda uma questão de produtividade aí que as empresas olham também, que a gente tem que ficar bastante atento. Mas, de fato, a oportunidade está aí.